Shalom! Hoje eu quero continuar falando sobre José, porque a vida de José nos inspira. Como vimos na última devocional, José ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi levado para uma terra estranha, longe da sua família, como um adolescente ainda. E ele tinha tudo para se tornar uma pessoa revoltada. No entanto, a mão de Deus era a favor de José e ele continuou fiel ao Senhor, apesar de todas as situações difíceis pelas quais ele passava. Veja comigo Gênesis capítulo 39, no verso de número 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou à mão de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então veja, embora José tenha sido vendido como escravo pelos seus irmãos para uma caravana que ia para o Egito e ele foi levado para lá, vendido como escravo a Potifar, ele não ficou revoltado com Deus. Ele não ficou questionando Deus, pelo contrário, a sua fidelidade ao Senhor fez com que a bênção de Deus permanecesse sobre a sua vida. E tudo que ele fazia era abençoado. E Potifar, que era um general do exército do faraó, ele sabia disso, ele percebeu isso. Por isso ele colocou todas as coisas debaixo dos cuidados de José. Veja, devem ter se passado bastante tempo, vários anos, porque até Potifar ganhar essa confiança e ver em José tudo isso, ele teve que observar a vida de José. Então, o que nós vemos é que o comportamento de José mostrava a sua fidelidade para com Deus e mostrava a bênção de Deus sobre a sua vida. E nesse sentido, então Potifar colocou toda a sua casa nas mãos de José. E não vemos em nenhum lugar da vida de José a murmuração. Lembre-se, quando a gente olha mais para frente na história do povo, e a gente vai chegar lá em outra devocional, nós vemos que o povo andando pelo deserto na direção da terra prometida, né, de Canaã, eles murmuravam muito. E por causa da murmuração, uma geração inteira acabou morrendo no deserto, porque eles ficaram rodeando em círculos. Porque a murmuração fechou o coração deles para com Deus e, portanto, reteve a bênção e Deus não pôde abençoá-los. José não murmurou, permaneceu firme e no meio de tudo aquilo, ele mostrou que ainda confiava em Deus. Ele ainda permanecia firme na sua fé em Deus. Mesmo quando ele chega na posição de líder máximo, né, só abaixo de Faraó, ele tinha tudo para se vingar dos seus irmãos, ele podia fazer tudo para dar o troco, mas ele não quis se vingar, ele perdoou e ele usou a sua posição para proteger a família, proteger os irmãos e abençoar aqueles que eram os seus. Por isso, eu posso dizer, é possível permanecer fiel mesmo no meio da tribulação. José era tão fiel a Deus que ele chegou a dizer, já próximo da sua morte, falou com a sua família, os seus filhos, né? Olha, quando eu morrer, eu quero que, ao Deus levar o povo de volta para Canaã, os meus ossos sejam levados também. Ou seja, ele tinha confiança de que em algum momento Deus viria, os tiraria do Egito e os levaria de volta a Canaã. Por isso, permaneça fiel. Deus tem o controle da história. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus cuida de tudo. Ele não faz tudo o que nós queremos, mas Ele cuida de tudo para que todas as coisas sejam abençoadoras.